14 pontos de desvantagem fora de casa contra o melhor time da temporada regular. O ginásio inteiro cantando. Victor Wembanyama dominando os dois lados da quadra. O placar marcava 60-46 no intervalo, e a transmissão da NLBC já ensaiava o resumo de jogo falando da superioridade texana. E o Jalen Brunson, que mal conseguia andar direito 3 semanas atrás, entrou em quadra e virou o jogo como se fosse roteiro de cinema. Todo mundo escreveu a história antes do jogo começar. Spurs 62 vitórias na temporada, melhor campanha da liga. Victor Wembanyama favorito ao MVP em casa. Frost Bank Center lotado com 18.700 torcedores. A capacidade máxima do ginásio. Knicks, 53 vitórias. Time desgastado depois de uma série duríssima contra o Celtics no leste. Chegou mancando nas finais com vários jogadores no limite físico. Pois é, acontece que o basquete não se joga no papel. E o que aconteceu na quadra na quarta-feira, 3 de junho de 2006, foi uma daquelas partidas que reescrevem a narrativa de uma série inteira. E ninguém viu o golpe chegando. Vamos aos fatos. As finais da NLBA de 2006 começaram na quarta-feira, 3 de junho, no Frost Bank Center, em San Antonio, Texas. De um lado, os Knicks, de Nova York. 53 vitórias, 29 derrotas. Campeões da Conferência Leste depois de baterem os Celtics numa final de 7 jogos. Do outro, os Spurs do Texas. Melhor campanha da temporada. 62 vitórias, 20 derrotas. Um número que assusta quando você olha para a tabela e percebe que eles venceram 23 jogos consecutivos dentro de casa na temporada regular, a maior sequência da franquia desde 2014. Segundo a Variety, a série já era um fenômeno de audiência antes mesmo da bola subir. As finais de Conferência do Oeste tiveram média de 9,62 milhões de espectadores na NLBC, os playoffs mais assistidos da NLBA em quase 30 anos, de acordo com dados da Nielsen publicados pelo Hollywood Reporter. O jogo 1 entre Knicks e Spurs, lotado, Spike Lee no ginásio. Presença obrigatória em qualquer jogo grande dos Knicks, Timothée Chalamet na arquibancada, Ice Cube sentado na lateral, câmera pegou ele no meio do jogo. Mas a festa não durou muito. Os Spurs abriram 14 pontos de vantagem ainda no segundo quarto com uma atuação cirúrgica de Wembanyama. Controle total do jogo. O placar marcava 60-46 no intervalo. Parecia enterro. Aí o terceiro quarto acabou e o placar ainda favorecia San Antonio por 12 pontos. Até que o Jalen Brunson decidiu que não ia perder. O armador dos Knicks terminou a noite com 30 pontos e 8 assistências. Uma linha de estatística que, segundo o NLBC News, veio acompanhada de um dado impressionante. Brunson liderou a virada no último quarto com 13 pontos só no período final, convertendo 5 de 8 arremessos do chão. E olha que ele vinha de uma sequência de lesões que quase tirou o time da briga. O Athletic publicou que Brunson superou um estiramento no joelho direito e um aproveitamento de arremessos instável nos playoffs para liderar Nova York. O cara sentiu dor durante a semana de preparação, fez tratamento intensivo e mesmo assim entrou em quadra. Não foi só ponto. Foi liderança. Foi controle de jogo. O Jalen Brunson, que todo mundo viu no jogo, não era o mesmo que mancou até as finais. E ele próprio admitiu depois do jogo, em entrevista coletiva. Eu sabia que meu time precisava de mim. Não importava como eu me sentia. Uma frase curta, sem firula, que diz mais sobre o que aconteceu na quadra do que qualquer análise tática. E aqui vai uma conexão que pouca gente fez. O melhor ataque da temporada regular. Os Spurs, que lideraram a NLBA em eficiência ofensiva com 118,4 pontos por 100 posses de bola, simplesmente não existiu no último quarto. O time de 62 vitórias marcou 19 pontos no período final, contra 31 dos Knicks. 19 pontos. Repito, o ataque de 118,4 de eficiência, o melhor da liga, marcou 19 pontos num quarto de final de NLBA. O mesmo ataque que destruiu a liga o ano inteiro sumiu quando a pressão apertou. E aí o que ninguém comentou foi que o problema não foi o Victor Wembanyama. O francês fez o dele. 28 pontos, 12 rebotes, 4 tocos, números de MVP que qualquer time assinaria sem pensar duas vezes. O problema foi todo mundo ao redor dele. E isso, olha só, é bizarro porque a grande narrativa vendida pela imprensa americana durante a temporada, inclusive pela ESPN e pelo The Athletic, era que os Spurs tinham o elenco mais profundo da liga. Devin Vassell, Keldon Johnson, Jeremy Sochan, o novato Stephen Castle, draftado na primeira rodada do ano passado. Pois é, 62 vitórias escondem fragilidades. No jogo 1, quando os Knicks colapsaram a defesa em cima de Wembanyama, com uma estratégia de ajuda dupla sistemática. Dois homens sempre fechando em cima do francês no pick and roll. Ninguém mais conseguiu gerar ofensiva consistente. O ataque dos Spurs travou. 20 turnovers contra apenas 9 dos Knicks. Um diferencial de 11 posses perdidas que é praticamente impossível de superar numa final.
Bolas perdidas, passes errados, arremessos forçados no relógio estourando. O time, que dançou a temporada inteira, perdeu completamente o ritmo no primeiro baile a sério. E aí, com Brunson inspirado e a defesa de Nova York, que forçou 12 roubos de bola no jogo. Fechando todos os buracos, o placar virou 105-95. Uma virada de 14 pontos que ninguém esperava, exceto talvez quem olhou para os números de San Antonio em jogos decididos por margem apertada. Os Spurs tinham só 7 vitórias em 12 jogos decididos por 5 pontos ou menos na temporada regular inteira. O primeiro sinal de que o favoritismo podia ser uma miragem. 105-95. Placar final do jogo 1. Os Knicks roubaram o mando de quadra dos Spurs num jogo que o Frostbank Center inteiro já tinha como certo. Agora a série volta para Nova York e o cenário mudou completamente. Segundo o Yahoo Sports, os Knicks garantiram que vão entrar no Madison Square Garden no jogo 3, segunda-feira, 8 de junho, com no máximo um empate na série. Para quem duvidou, uma projeção concreta. Se os Knicks vencerem os dois em casa, jogos 3 e 4, 8 e 10 de junho, a série pode acabar antes de voltar para o Texas. E tem um dado que reorganiza tudo. Desde 2021, o time que vence o jogo, um das finais leva o título em 83% dos casos. Não é coincidência. É um padrão histórico que coloca os Knicks numa posição que ninguém previa quando a série foi anunciada. Isso muda como você vê essa final. O time que todo mundo apontou como azarão não venceu um jogo qualquer. Venceu o roteiro. E mostrou que uma série de playoffs não se define na temporada regular. Se define na capacidade de responder quando o jogo aperta e a torcida adversária inteira gritando contra você. Brunson 30 pontos, virada de 14, melhor campanha da NBA calada dentro de casa. 20 turnovers dos Spurs contra 9 dos Knicks. E uma defesa de Nova York que forçou 12 roubos de bola e fez o ataque mais eficiente da história recente implodir no momento decisivo. Os Spurs vão ter que responder no jogo 2, sexta-feira, 5 de junho, de novo em San Antonio. E se perderem outro em casa, a história vira pânico completo. Manda nos comentários quem leva essa série. E Knicks em 5 jogos. Spurs em 6 com ajuste tático do Popovich. Ou a gente vai ter um jogo 7 de volta no Texas para decidir o campeão.